aqui para mais um vídeo para as nossas reflexões acerca do homem, e a temática do nosso trabalho hoje será sobre a continuidade desse percurso com essa temática do superando. Como podemos nos instrumentalizar para superarmos algumas crises no nosso relacionamento. Falamos sobre a necessidade da honestidade, da humildade e entrar numa temática que ela é um pouco sensível à luz da modernidade, porque é uma temática que exige de nós uma compreensão muito clara e uma compreensão muito profunda da forma como que nós queremos nos dispor diante do relacionamento e, acima de tudo, fazer uma compreensão de que o ser humano ele precisa realizar melhor, vamos usar o termo difícil, a sua finalidade. Eu vou voltar um pouquinho nessa questão, porque quando a gente fala do ser humano realizando a sua finalidade, é porque nós consideramos o ser humano uma criatura distinta, uma criatura que ela é muito diferenciada dos animais. Há algo de sagrado no ser humano, há algo de mais elevado no ser humano e que ele precisa trabalhar à altura para que ele possa nessa vida realizar o máximo que ele puder da sua própria condição. Todos os seres vivos, eles tentam realizar ao máximo o seu modo de existir. É assim com os seres minerais, os seres vegetais, os animais irracionais e nós, os seres humanos, dotados da razão, da capacidade de conhecer, de observar, da capacidade de poder controlar as coisas. Nós temos, entre aspas, esse poder de extrair das coisas o que ela tem de melhor, de inventarmos aqueles instrumentos e aquelas coisas que podem sim nos auxiliar, ir ao encontro de facilitar algumas missões nossas. Bom, infelizmente o ser humano não é capaz somente de fazer o bem. Infelizmente a inteligência do ser humano ela é capaz, é uma coisa meio paradoxal, mas o ser humano, ao usar a sua inteligência, ela é capaz de pegar esse instrumento tão elevado para se justificar a viver abaixo, aquém do seu verdadeiro potencial de ação. Então, quero partir desse ponto e trazer essa temática, né, esse instrumento de apoio na superação das nossas crises, fazendo uma articulação com essas considerações iniciais desse vídeo, para falarmos da necessidade da fidelidade. E a fidelidade aqui, de modo especial, para quem está se relacionando, de modo especial para aqueles que são casados, que já têm a sua família, nós temos uma tendência geral na cultura pós-moderna de entendermos a fidelidade como uma espécie de sacrifício. A fidelidade parece que é um elemento externo, uma norma externa, que eu heroicamente preciso posternar reverência e já me acho virtuoso quando perante essa norma externa eu consigo ir bem, como um bom aluno, né, que assiste bem às aulas e consegue tirar nota 10, consegue extrair o conhecimento que vem de fora e realizar na hora da prova, uma prova tão exemplar que ele consegue os 100% do rendimento naquela avaliação. A metáfora, neste caso, ela é imprecisa, porque não se trata de um elemento externo. Precisamos compreender que o elemento da fidelidade é algo, sim, que auxilia aquele outro a quem eu estabeleço uma aliança, mas, acima de tudo, se a gente olhar de pertinho, é para o nosso próprio bem. E o exercício da fidelidade dentro do relacionamento só vai funcionar como instrumento de apoio quando a gente percebe com muita honestidade que o elemento da fidelidade ele é como se fosse algo que irrompesse naturalmente, considerando as decisões pelo relacionamento. Ou seja, não é possível eu querer um relacionamento ao mesmo tempo não querer exercer a fidelidade. A gente tem tomado como recorte, né, toda a análise existencial em Frankl, e Frankl, né, um livrinho que eu já trouxe aqui para vocês, da Psicoterapia e Sentido da Vida,
ele falando da maturidade erótica. O erótico aqui, insisto, ele não deve ser sinônimo de pornografia, né? Erótico aqui é os elementos sensíveis do ser humano. Então, ele diz o seguinte: a maturidade erótica, no sentido de maturidade interior em ordem à relação monogâmica, e a monogamia é uma realidade da nossa cultura ocidental, por mais que tenha muitas controvérsias, né, nessas novas modalidades, né, de relacionamentos, o fato é o seguinte: todo mundo que se pretende a um relacionamento quer uma espécie de exclusividade com o outro. Não, mas existem vários tipos de relacionamento. Bom, mas aí é uma questão que a gente entra num desdobramento dos vínculos humanos gratuitos. Não é deste ser humano que nós estamos falando. Estamos falando do ser humano que quer realizar o máximo de si em prol daquilo que ele vê como propósito. No caso aqui, o relacionamento. Se eu quero um relacionamento, eu quero alguém marcado pela exclusividade, mas não no sentido do egoísmo, mas de viver por alguém, para amar alguém e estabelecer com esse alguém uma aliança, porque somente nessa condição é possível, segundo Frankl, aqui a gente já vê o autor fazendo referência ao sentido da maturidade. Sermos capazes de sermos fiéis, isso é sinal de maturidade. Então, no sentido de uma maturidade interior em ordem à relação monogâmica, encerra uma dupla exigência. Primeiro, a da capacidade de se decidir por uma pessoa, e ele coloca entre parênteses o óbvio. Decidir por uma pessoa, excluindo todas as outras. Segundo, a da capacidade de lhe prestar fidelidade, definitivamente. Hoje a gente vai ficar fazendo a reflexão em torno de se decidir por uma pessoa, excluindo todas as outras, e segundo, a capacidade de prestar fidelidade. Vamos ficar com a fidelidade aqui, porque é isso que nos importa, né? Esse contexto de que tanto a exclusividade quanto a fidelidade marcam a questão da maturidade. É óbvio que a fidelidade, então, ela, para o ser humano, é uma condição importante de reavaliar o próprio vínculo, ou seja, como que eu estou perante a minha capacidade de ser fiel, não somente aqui, gente, no sentido, né, o pessoal quando pensa em traição, pensa na traição somente na traição carnal, né? Então, o marido que teve relação com outras mulheres, a esposa que teve relação com outros homens dentro do seu relacionamento. Mas a fidelidade aqui ela precisa ser ampliada, a gente sair desse sentido baixo somente das questões carnais. Não que as questões carnais aqui também não precisam ser deflagradas e precisam ser faladas. Mas a fidelidade acima de tudo, no sentido de todos aqueles atos, todas aquelas condições que a gente coloca dentro de um relacionamento que vai na contramão da aliança. Então, dependendo de como que você trata a sua esposa, seu esposo, o respeito que você tem por ele ou ela, pode ser um problema de ordem da fidelidade. Quando a gente fala de sermos fiéis, né, e de amar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, são os votos matrimoniais. Quando eu começo a falhar na condição de como que eu trato, né, de modo especial nas doenças, nas tristezas, de quando eu quero uma pessoa somente na condição de que ela me traga o bem, isso é uma questão que vai envolver a fidelidade nesta aliança, nesse vínculo. Quando eu começo a não querer mais tomar o outro como aquilo que, por uma questão de responsabilidade, é sim a pessoa mais importante para mim. Porque eu olho para aquela pessoa e enxergo um compromisso. Quando eu começo a prestar atenção mais em outras coisas, nos meus interesses pessoais, nos meus hobbies, nas minhas profissões, no dinheiro que eu tenho que ganhar, nós estamos falando de uma questão forte também com a fidelidade. E isso, como aponta Frankl,
é um sinal de imaturidade. Eu estou deixando de lado essa condição primeira do relacionamento, a fidelidade, não como aquilo que está fora e que eu tenho que obedecer, não, mas é uma condição, ou seja, quando eu tomo a decisão por um relacionamento, a gente olhando para a nossa consciência e sendo muito honestos, é como se dissesse, vem de brinde a essa decisão o decidir também pela fidelidade, de olhar para o outro e assumir o outro enquanto o outro, porque eu estou diante de um compromisso. Isso é uma aliança. Isso fala da fidelidade, isso fala de algo que nós acabamos falhando sim. Então, é uma breve reflexão, deem uma pensadinha nisso, a gente se vê no próximo vídeo.